Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é sábado, dia 7 de fevereiro de 2026. Daremos início agora aos nossos destaques deste sábado pelo jornal Folha de São Paulo. E o destaque de hoje é sobre o Banco Master, que nos informa que ao menos 100 institutos de previdência municipais e estaduais investiram em fundos do Master. 3 regimes estaduais e 97 municipais compraram cotas em um total de 238 milhões de reais. Aqui também nos informa que chefes dos fundos de previdência com maiores valores no Master têm conexões políticas. E ainda, BRB propõe ao Banco Central venda de carteiras de crédito compradas do Master. Temos também aqui um outro assunto, que Comissão de Valores Mobiliários criou um grupo de trabalho para avaliar casos de Master e REAG. Agora, nesse carrossel de imagens, temos aqui um assunto justamente sobre o caso Master. Aqui nos informa que a compra de cotas atingiu quase 240 milhões de reais e, em vários casos, houve um prejuízo. Temos aqui um outro infográfico que trata da violência política letal aqui no nosso país, que nos informa que o Brasil teve mais de 700 mortos em casos motivados por disputas políticas em 20 anos, é o que afirma este estudo. Agora, mudando de assunto, temos aqui um destaque para hidrovias, uma manifestação que aconteceu no Pará. Indígenas mantêm protesto contra a dragagem do rio Tapajós e falam que o governo abandonou as negociações. Sobre esportes, temos um destaque para as Olimpíadas de Inverno. Aqui nos informa que a maior medalhista brasileira nos Jogos de Verão, a ginasta Rebeca Andrade, que está assinando aqui na imagem, participa da abertura do evento de Milão Cortina, que está acontecendo na Itália. Agora, sobre as eleições deste ano na política brasileira, Lula dá largada para a eleição com base mobilizada e discurso contra privilégios. Estratégia de campanha mira empreendedores e jovens. Temos outros assuntos aqui também na Folha de São Paulo deste sábado. Procuradoria diz que regra do TSE é insuficiente e pede restrição maior à inteligência artificial na eleição. O Ministério Público Estadual sugere que seja permitido o uso apenas para melhorias de qualidade técnica. E ainda na política brasileira, que nos informa que PSD, União Brasil e PL ensaiam aliança para derrotar candidato de Mota e Lula no Tribunal de Contas da União. O petista Odair Cunha é apoiado pelo presidente da Câmara como parte de acordo. Sobre a Petrobras, Ibama multa Petrobras em 2,5 milhões de reais por vazamento em perfuração na foz do Amazonas. De acordo com o órgão, líquido descarregado tem componentes que colocam em risco a saúde. Para o carnaval deste ano, temos aqui uma matéria. Confira dicas de segurança para evitar roubos e furtos nos blocos de carnaval. Aqui informa que é recomendado, por exemplo, levar dinheiro em espécie e guardar pertences em doleiras. Temos aqui um destaque internacional para a Argentina, que nos informa que a falta de neve na Patagônia aumentou o risco de incêndios e ainda preocupa Bariloche. As estações para praticar esportes de inverno precisaram fechar na região no ano passado. Sobre os Jogos de Inverno, que nos informa que a abertura dos Jogos de Inverno de Milão Cortina tem vaias aos Estados Unidos e também a Israel. Aqui informa que houve desfiles simultâneos nas 4 sedes. Falando sobre a economia deste sábado, o primeiro assunto de hoje diz o seguinte: políticas de Donald Trump prejudicam viagens aos Estados Unidos em golpe ao setor de turismo. A escalada de violência da polícia de imigração e tarifas desencorajam os turistas. Temos outro assunto para banco.
Bradesco fecha agências, aposta na alta renda e investe em tecnologia para voltar à rota. O Marcelo Noronha, de 60 anos, comanda plano de transformação da instituição em 5 anos. Falando agora sobre a energia, que nos informa que elétricas abandonam trading de energia no Brasil devido a risco maior e retração também dos geradores. Falando sobre política, PSOL avalia lançar Erundina a deputada estadual para alavancar bancada na Lespe. A ex-prefeita de São Paulo, e com 7 mandatos na Câmara, é vista como uma puxadora de votos. Temos aqui alguns assuntos na editoria de Cotidiano. O primeiro assunto é para o caso de racismo. Polícia prende turista argentina de 29 anos sob acusação de injúria racial no Rio de Janeiro, em Ipanema. Agora, no litoral paulista, a polícia investiga golpe de perito do amor que movimentou ao menos R$150 mil em Santos. Agora, para Santa Catarina, sua família acabou. Houve os pais de jovem que deixou de ser suspeito de agredir o cão Orelha. Agora, em Minas Gerais, aqui nos informa que a Polícia Federal prende casal dono de abrigo de crianças condenado por estupro. Mudando de assunto, a Folha de São Paulo também nos traz alguns destaques internacionais para hoje. Primeiro é sobre a guerra da Ucrânia. Polônia suspende atividades em 2 aeroportos após ataque das forças russas contra a Ucrânia. 400 drones e 40 mísseis são usados para atingir o setor energético, diz Zelensky. Falando agora sobre o Oriente Médio, Irã está reconstruindo instalações de mísseis alvo de ataques. É o que revelam imagens. A análise de satélite mostra que Teherã, porém, fez apenas consertos limitados em usinas. Temos agora aqui alguns assuntos. O primeiro é no caderno Equilíbrio da Folha de São Paulo. Aqui nos informa que vício de idosos em celular aumenta risco de doenças e golpes digitais. Os aparelhos se disseminam entre mais velhos e o uso excessivo pode levar ao declínio cognitivo. No caderno de ciência, temos aqui uma informação que bonobo brinca de faz de conta tal como crianças. É o que afirma uma pesquisa. Símio desenvolveu habilidades linguísticas, reconhecia suco imaginário dentro do corpo. Agora, outros assuntos também sobre a Venezuela. Após um mês sem Maduro, líder da Venezuela diz que a anistia trará uma paz nacional. Para o Carnaval 2026, aqui diz que Nunes afirma que a orientação da Polícia Militar contra bloco de Ivete não é oficial. Ele afirma que, para ele, não chegou essa informação. E sobre o Banco Master, ao menos 100 institutos de previdência municipais e estaduais investiram em fundos do Master. Agora, na capa do jornal Estado de São Paulo de hoje, temos aqui 3 principais destaques para este fim de semana. O primeiro é do Caderno de Cultura, Passado e Futuro. O Museu Catavento inicia ampliação que vai permitir usos variados. Também sobre bem-estar, aqui temos um assunto sobre comer por ansiedade pode afetar a saúde. E fuja também da armadilha da alimentação. No caderno a fundo do jornal Estado de São Paulo, temos aqui uma informação que comer menos afeta os restaurantes. Isso porque as canetas emagrecedoras diminuem as porções desses estabelecimentos. Agora, temos aqui esta imagem na editoria de esportes, que nos informa que a esperança brasileira que vem do gelo. Atleta do esqui alpino, o Lucas Pinheiro, brilhou na abertura e é candidato à medalha na Olimpíada de Inverno Milão-Cortina. E os uniformes da delegação são assinados pela Maison Moncler, em parceria com o designer Oscar Mitsavati. Agora, a manchete do dia para o Estado de São Paulo.
Trump publica vídeo racista que mostra casal Obama como macacos. Após minimizar a publicação, a Casa Branca o tirou do ar. Aqui nos informa que o presidente americano Donald Trump postou vídeo que retrata o único negro a ter ocupado o mesmo cargo, Barack Obama, e a mulher dele, Michelle Obama, como macacos. E nas 12 horas em que ficou no ar, esse vídeo suscitou repúdio bipartidário. Abre aspas. É a coisa mais racista que vi vinda dessa Casa Branca, fecha aspas, afirmou Tim Scott, ele que é o único republicano negro no Senado. E a Casa Branca, primeiro disse tratar-se de um simples meme e acusou os críticos de falsa indignação. E depois jogou a culpa no funcionário e classificou a postagem como um erro. E à noite, Trump alegou que não tinha visto o vídeo até o fim, mas a publicação pode ampliar o seu desgaste. Em sua cruzada contra a imigração, 2 brancos foram mortos por agentes em Minnesota. Em novembro, a eleição renovará a Câmara e também 1/3 do Senado. E ainda falando sobre os Estados Unidos, temos aqui um outro assunto internacional sobre a tensão no Golfo. Em meio a negociações, Estados Unidos impõe novas sanções ao Irã. Agora, temos aqui um destaque sobre a segurança pública no nosso país. Corregedoria e Inteligência da PM tem novos comandantes. E para o carnaval deste ano, drones com reconhecimento facial vão vigiar megablocos. E sobre o futebol, o Brasil lidera mercado global de transferências de jogadores. Falando novamente sobre o caso Master, que nos informa que BRB vende 5 bilhões de reais em ativos para estancar crise de liquidez. O Banco de Brasília ainda negocia venda de quase 1 bilhão de reais em carteiras de crédito concedidas a estados e municípios para tentar diminuir a necessidade de aportes do governo do Distrito Federal. E aqui informa também que a instituição apresentou ontem um plano ao Banco Central para se capitalizar. Inclusive, falando sobre o Conselho Fiscal do BRB, aqui diz que Ibanez e Fundo da REAG se uniram para ocupar o posto. Na editoria Metrópole, temos um destaque sobre o zoneamento da cidade. Justiça libera prédios de até 48 metros e um megatemplo no Alto de Pinheiros. Liminar, que suspendia a mudança no zoneamento do bairro, foi revogada, o que vai afetar 9 quadras. E aqui temos a informação que 10 metros era a altura máxima permitida no bairro. E, por último, temos um assunto para a política. Haddad apoia fim de penduricalhos. Chefe do Tribunal de Justiça de São Paulo diz ser política salarial. O presidente desse Tribunal de Justiça, o Francisco Loureiro, afirma o seguinte: nós sempre pagamos somente aquilo que é autorizado. Agora, temos aqui um outro assunto falando, mais uma vez, sobre esses privilégios com verba pública. O país tem 60 tipos de auxílio que custam 20 bilhões de reais anuais fora do teto. De Bolsa Mudança ao auxílio iPhone, o abuso de benefícios à elite do funcionalismo agrava o quadro fiscal. Aqui nos informa que 2 levantamentos ajudam a dimensionar o abuso nos 3 poderes e nas esferas federal, estadual e municipal dos benefícios ao funcionalismo público. A Transparência Brasil catalogou ao menos 60 categorias diferentes de gratificações e verbas indenizatórias. Já o economista Bruno Caraza estima em torno de 20 bilhões de reais o custo anual com remunerações acima do teto. Entidades cobram que Lula vete o recente reajuste a servidores do Congresso, aprovado na Câmara e que está fora do alcance da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, suspendendo os auxílios. Inclusive, um editorial em destaque hoje no Jornal do Estado de São Paulo sobre este assunto. Decisão de Dino sobre penduricalhos
é correta e oportuna. Temos aqui outro assunto internacional. Trump publica vídeo racista contra casal Obama e recebe uma onda de críticas. O presidente postou um vídeo que retrata como macacos o ex-presidente Obama e a sua mulher, a Michelle. Após uma enxurrada de críticas, incluindo de dos próprios republicanos, a Casa Branca retirou o material das redes e culpou um funcionário. Sobre a tecnologia, temos uma outra chamada de capa para este sábado que nos informa que guerra da inteligência artificial leva a Big Techs a investir em verba recorde, que informa que a disputa pela liderança no mercado de inteligência artificial impulsiona a Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft a prever gastos de 650 bilhões de dólares com a tecnologia, que é um valor só comparável ao boom de ferrovias no século XIX nos Estados Unidos. Falando sobre o Carnaval 2026, na cidade do samba, lado a lado com o inimigo, aqui informa que a grande oficina do Carnaval tem bastidores agitados, com ensaios bem guardados e alegorias escondidas, tudo para preservar a surpresa na hora da festa. E o destaque especial do segundo caderno do Jornal Globo de hoje, Os Amores Secretos de Manuel Bandeira. Relacionamentos discretos marcaram obra de poeta modernista, mostra esse material inédito em um livro reeditado. Inclusive sobre esportes, temos aqui esta imagem em destaque, falando sobre as Olimpíadas de Inverno, a moda italiana. Apelos pela paz deram um tom da cerimônia da abertura dos Jogos de Milão Cortina, que teve inclusive homenagem ao falecido estilista Giorgio Armani. Aqui nos informa que este desfile aqui, por exemplo, foi uma das homenagens que fizeram ao estilista. Temos também outras informações que delegações de Estados Unidos e Israel foram vaiadas e a Rússia segue ainda suspensa. Agora, temos aqui também outro assunto, falando sobre a política no nosso país, também no caderno do jornal O Globo. Alckmin resiste a disputar a eleição em São Paulo se for descartado como vice de Lula. Instado pelo presidente a ir às urnas no estado, o vice não gosta da ideia e prefere se manter na chapa ao Planalto, no que tem apoio de seu partido, o PSB. Outro assunto também na política, que diz que Nicolas rejeita plano de Flávio de ser candidato a governador em Minas. O presidenciável queria deputado mais votado do país como seu palanque. E Lula também tem problemas no estado, considerado decisivo. Temos outros assuntos também aqui, ainda falando aí sobre política, agora sobre o ex-presidente. Laudo da Polícia Federal diz que Bolsonaro pode ser preso na Papudinha. A perícia feita após o pedido da defesa aponta que não há, no momento, indicação para que o ex-presidente seja transferido a um hospital. Agora, temos aqui outros assuntos que envolvem o judiciário brasileiro. Jovem de 18 anos detalha acusação de importunação sexual por ministro do STJ. Em depoimento à polícia, ela relatou o episódio com o ministro Marco Buzzi. Ele voltou a negar essas acusações e criticou julgamento antecipado. Agora o Jornal Globo nos traz aqui um assunto sobre saúde, o que diferencia a mente de um atleta de elite. Estudos mostram que, além dessa excelência física, um esportista de alto nível é capaz de identificar a decisão certa numa cena caótica em frações de segundos. Por último, agora temos um destaque sobre futebol. Botafogo derruba transfer ban, mas CEO da SAF pede demissão. Aqui nos informa que a turbulência política segue com o CEO Tairo Arruda deixando a SAF após romper com o texto. Mas houve notícia boa, o clube se livrou da proibição de inscrever jogadores. E ainda na editoria de esportes também temos mais uma chamada de capa. CBF avalia reduzir o número de clubes e rebaixados na Série A
Agora, na capa do Correio Brasiliense deste sábado, dia 7 de fevereiro de 2026, temos o primeiro destaque sobre o carnaval deste ano, que nos informa que o bloco está na rua. Há uma semana do carnaval, a maior festa do país começa a animar os brasilienses. Na celebração dos 20 anos, temos aqui um bloco Sovaco de Asa, desfila hoje a partir das 15 horas da tarde. E a programação da Folia Pré-Momo, hoje e amanhã, domingo, dia 8, é extensa, com mais blocos, escolas de samba, shows e também rodas de pagode. E o Correio terá prêmio também para os melhores do carnaval deste ano. Agora, mudando de assunto, temos a manchete deste dia, que é sobre o caso Master, que nos informa que plano do BRB agrada o Banco Central com possível venda de ativos. Em um encontro ontem, que aconteceu no Banco Central, o presidente do Banco de Brasília, BRB, Nelson Antônio de Souza, apresentou à autoridade monetária o plano de capital da instituição com ações preventivas para aporte financeiro, caso seja necessário cobrir prejuízos provocados pelas operações com o Banco Master, liquidado pelo Banco Central. E nesse documento, há propostas a serem implementadas em 180 dias, e os valores, no entanto, só podem ser definidos após a conclusão das investigações que estão sendo realizadas. E depois desse encontro, aqui nos conta que Nelson de Souza afirmou que essa reunião foi muito boa e pragmática. Segundo o executivo, entre as alternativas avaliadas estão empréstimos junto ao Fundo Garantidor de Créditos, que é o FGC, e com consórcios de bancos. Abre aspas. Se precisar colocar o capital, o controlador do banco, que é o governo do Distrito Federal, pode tomar empréstimo, fecha aspas, foi o que o executivo afirmou. E além de confirmar que o plano foi bem recebido pelo Banco Central, o Correio apurou que há também a possibilidade de estruturação de fundos de investimentos imobiliários com ativos do GDF e a venda de carteiras do Master. Agora, temos um outro assunto no caderno de cidades. Temos aqui sobre uma cidade em vigília. Mais de 100 pessoas rezaram ontem em frente ao Hospital Brasília Águas Claras pela saúde do adolescente de 16 anos que foi espancado pelo piloto e empresário Pedro Turra, de 19. Na UTI há 15 dias, o jovem ainda segue em estado grave no hospital. Nessa sexta, que foi ontem, dia 6 de fevereiro de 2026, o Superior Tribunal de Justiça negou um habeas corpus a Turra, que continua preso na Papuda. Agora, outros assuntos que estão também na capa do Correio Brasiliense deste sábado. O primeiro aqui fala sobre esportes, que a Itália celebra jogos com show à parte do Brasil. Milão Cortina abre a Olimpíada de Inverno com mergulho na história do país anfitrião e do evento. E guiado pelos porta-bandeiras Lucas e Nicole, a delegação esbanja vibração. Temos aqui outros assuntos sobre que a chuva castiga São Sebastião. Temos outro assunto sobre saúde e ciência que nos informa que é melhor variar que repetir. Uma pesquisa feita em Harvard indica que diversidade de modalidades de exercício é melhor para a saúde do que o puro volume de esforço. E no caderno de cidades, aqui nos informa que uma passagem subterrânea no Eixão, entre as quadras 103 e 203 Norte, ganhou câmeras de vídeo. Essas imagens serão acompanhadas pelo sistema de segurança da capital. Temos agora outro assunto na Editoria Brasil sobre uma contagem regressiva. Em entrevista, o diretor Kleber Mendonça Filho fala sobre as expectativas para o Oscar e também sobre o sucesso do filme nos cinemas. E durante a sua entrevista que ele deu ao Correio Brasiliense, ele afirma que bons filmes autorais podem sim ser populares. Agora, uma outra entrevista em destaque no Correio Brasiliense deste sábado, foi a que aconteceu ao cb.agro. Vem aí o açaí do Cerrado.
O pesquisador da Embrapa, o Vanderlei de Lima, detalhou na entrevista como são feitos os testes para a produção do alimento lá no Centro-Oeste. O agrônomo também destacou a relevância nutricional da fruta. No Judiciário, temos a notícia que o Supremo Tribunal Federal endurece leis contra o Caixa 2 nas eleições. Temos aqui um destaque que Trump faz ofensa racista a Obama. Um vídeo postado na rede social do presidente dos Estados Unidos, que é o Truth Social, mostra o antecessor e a mulher Michelle como macacos. Líderes da oposição democrata condenam esse ataque e o único senador negro governista desabafa. Ele afirma que reza para que seja falso e também diz que nunca viu nada tão racista sair da Casa Branca. Depois de 12 horas no ar, essa postagem foi removida e atribuída pela equipe do governo a um erro de um funcionário. E sobre a situação dos servidores, aqui diz que cresce a pressão para Lula vetar penduricalhos. O projeto aprovado pelo Congresso, concedendo reajustes e benefícios a funcionários da Câmara e do Senado, está com o chefe do Planalto para a sanção. Entidades da sociedade civil enviaram pedido ao presidente para suspender trechos dessa proposta. E por 60 dias, a liminar do ministro Flávio Dino, do Supremo, impede o pagamento de valores extras que não estejam respaldados por leis nos 3 poderes. Agora, temos aqui alguns assuntos em destaque na capa do jornal Cearense O Povo, na manhã deste sábado, dia 7 de fevereiro. A manchete do dia é sobre política, que fala que o Ministério Público do Ceará apura infiltração de facções criminosas em prefeituras e câmaras. Em entrevista exclusiva ao Povo, o Procurador-Geral da Justiça, o Herbert Santos, explicou como as organizações têm atuado para captar contratos públicos e, segundo ele, o número de promotores do GAECO, Grupo de Combate a Facções, triplicou. Temos aqui outros assuntos, também economia, inauguração de trecho do VLT. Fortaleza passa a ser a terceira cidade do país a conectar o aeroporto com o VLT, com o início de operação do trecho entre as estações Expedicionários e Aeroporto. Também cidades. Ceará registra 34 mortes em intervenções policiais em 2026. Temos aqui outro assunto em cidades também, que ventos fortes destroem plantações de bananeiras em Varjota. Agora, temos aqui uma reportagem que mesmo com o Pix, dinheiro vivo em circulação bate o recorde aqui no nosso país. Sobre o esporte, Ceará e Fortaleza têm dúvidas para o Clássico Rei, que será cheio de estreantes. E por último, aqui no Jornal O Povo, temos um destaque que cineasta cearense Karim Ainous celebra 60 anos em conexão com o audiovisual. Agora, temos aqui alguns assuntos em destaque, também no Valor Econômico, no site de notícias. Por unanimidade, STF decide que Caixa 2 é crime eleitoral e improbidade administrativa. Os ministros acompanharam o voto do relator, o Alexandre de Moraes. O STF decidiu na última sexta, dia 6, que a prática de Caixa 2 deve ser considerada crime eleitoral e improbidade administrativa, permitindo que os casos possam ser punidos tanto na esfera eleitoral quanto na justiça comum. E o julgamento, que ocorre no plenário virtual da Corte, começou em 19 de dezembro e termina às 23h59 da última sexta, que na verdade já terminou. O caso tem repercussão geral, o que significa que a tese fixada servirá de parâmetro para todos os processos semelhantes aqui no país. Aqui também nos informa que os ministros acompanharam o voto do relator, o Alexandre de Moraes, que votou ele votou para admitir essa dupla responsabilização.
Ele também entendeu que as instâncias eleitoral e administrativa são independentes e exigem tratamentos diferenciados. E lembrando também que no Código Eleitoral, o crime de Caixa 2 é definido como o ilícito decorrente da doação não contabilizada e não declarada em campanha eleitoral. E a pena é de até 5 anos de prisão. E ao passar a ser considerado um ato de improbidade, o Caixa 2 pode envolver punições administrativas, incluindo a perda de direitos políticos. Aqui explica também que, na prática, essa decisão do Supremo representa um endurecimento das penas para o ilícito. Temos outros assuntos também em destaque. Que decisão de Dino foi motivada pelo Congresso e pode derrubar novos penduricalhos. O projeto que amplia salários de servidores foi aprovado nesta semana por deputados e senadores e enviado para a sanção do presidente Lula, que nos informa que na letra fria a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, de suspender os chamados penduricalhos nos 3 poderes da República não trata do aumento aprovado para os servidores do Legislativo esta semana. Interlocutores do magistrado, contudo, confirmam que a iniciativa do Congresso foi o que motivou o despacho do magistrado na última quinta, dia 5 de fevereiro. E caso a lei aprovada por deputados e senadores seja sancionada pelo presidente Lula, a avaliação é que ela pode vir a ser questionada e derrubada pelo Supremo. E a lógica é que mais adiante será possível questionar se o que foi aprovado é, de fato, uma verba indenizatória. E caso não seja, conforme já vem sendo decidido pelo STF, não poderá passar o teto de R$46 mil. Aqui nos lembra também que na última terça, dia 3, o Congresso aprovou um reajuste de salários para os servidores do Legislativo. Algumas novas gratificações podem chegar a 100% na Câmara e no Senado e abrem espaço para pagamentos acima do teto. E na decisão, Dino fez um alerta sobre o uso indevido de verbas ditas indenizatórias que na prática servem aí para elevar salários e burlar as regras. E ele também determinou que o Congresso edite uma lei para regular quais são as verbas indenizatórias que valem como exceção ao teto da remuneração do funcionalismo público. E aqui também nos explica que convencionou-se chamar de penduricalhos os adicionais incluídos fora do teto da remuneração estabelecida pela Constituição para o funcionalismo público. Atualmente, o limite é de 46 mil e é definido pelo salário de ministros do Supremo. Aqui também explica que as verbas indenizatórias que ficam de fora desse teto incluem desde auxílio alimentação, auxílio transporte até ajuda de custos com mudança até custeio de diárias em viagens de trabalho. A ideia é que os valores funcionassem como compensações, mas acabaram por permitir que as carreiras, especialmente as jurídicas, criassem uma série de vantagens fora da classificação legítima de indenização. E para os interlocutores do ministro, o recado ao Legislativo está claro ao dizer que é preciso colocar um fim ao império dos penduricalhos. E Flávio Dino escreveu o seguinte, o ministro: esta Suprema Corte já se pronunciou sobre a inconstitucionalidade de diversas prestações pecuniárias que, revestidas do aspecto formal de parcelas indenizatórias ou de pagamento por serviço excepcional, tratava-se, na realidade, de vantagens remuneratórias dissimuladas, resultantes do mero exercício ordinário pelo agente estatal de atividades funcionais inerentes às atribuições do seu cargo. E ainda no valor econômico temos aqui um assunto, uma análise, na verdade, de Maria Cristina Fernandes. Ela escreve que Dino recoloca o Supremo Tribunal Federal na condição de credor de Lula. O presidente ganhou poder de barganha frente a Mota e ao Alcolumbre.
E novo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo fará revisão de salários após decisão de Dino sobre penduricários. O Francisco Eduardo Loureiro, que tomou posse nessa sexta, afirma, no entanto, que na verdade não vê irregularidades nos pagamentos. De acordo com o Francisco Eduardo Loureiro, presidente aí do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, estão de acordo com a legislação. Sobre o caso Master, alvo de ação da Polícia Federal no Amapá foi indicado por Alcolumbre. A Operação Zona Cinzenta apura irregularidades em fundo e o presidente do Senado defende a apuração e diz confiar na Justiça. E o Congresso só deve tratar de caso Master depois do Carnaval. Depoimento de Vorcaro na CPI do INSS é adiado e instalação de novos colegiados enfrenta resistência da cúpula do Legislativo. Temos aqui, inclusive, uma análise de César Felício ao Valor Econômico. Ele escreve sobre o caso Master também. Contenção do escândalo do Banco Master faz germinar ambiente político para a nova Lava Jato. E quem aposta em uma nova Lava Jato, desta vez não poupando sequer o Supremo, é, antes de tudo, um otimista. Sobre as eleições, Lula abre disputa pela vice ao defender Alckmin em São Paulo e PSB tenta para manter vaga. Em entrevista, o presidente diz que seu atual vice tem um papel a cumprir no Estado. Tebet e Haddad também são opções. Aqui nos diz que o líder do PT na Câmara, o deputado Pedro Kizai, ele afirma que com Tarcísio fora, Centrão fica mais aberto ao diálogo. O líder do PT busca apoio para aprovar a redução da jornada 6x1 e manter o veto de Lula na dosimetria. Temos outros assuntos sobre as eleições em Pernambuco. De acordo com a pesquisa Datafolha, Campos tem 47% das intenções de voto para o governo de Pernambuco e Raquel Lira, 35%. A diferença entre os dois candidatos caiu 10 pontos percentuais em relação à pesquisa também do mês de outubro. Falando sobre o ex-presidente, a defesa questiona a Polícia Federal e diz que laudo médico não determina a permanência de Bolsonaro na Papudinha. A avaliação é parte de pedido de advogados para concessão do regime domiciliar para o ex-presidente. Aqui conta que a defesa de Jair Bolsonaro afirmou que o laudo elaborado por médicos da Polícia Federal não conclui expressamente pela permanência do ex-presidente na Papudinha, onde ele cumpre pena por golpe de Estado. E mais cedo, nessa sexta, a Polícia Federal enviou ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, um laudo afirmando que Bolsonaro tem doenças crônicas que estão sob controle clínico e que o quadro de saúde não exige transferência para o hospital, desde que os cuidados médicos continuem sendo prestados. Aqui informa que esse documento foi enviado sob sigilo pela Polícia Federal, mas Moraes decidiu torná-lo público. A elaboração da perícia médica foi determinada pelo ministro a partir de um pedido da defesa do ex-presidente para a concessão do regime domiciliar por razões humanitárias. E antes de decidir, o magistrado encaminhou as conclusões aos advogados e à Procuradoria-Geral da República para que se manifestem até 5 dias. E o documento da Polícia Federal cita doenças como hipertensão, apneia do sono, obesidade clínica, aterosclerose, doença de refluxo, entre outras. E foi recomendada a otimização dos tratamentos e também medidas preventivas. Aqui conta que os peritos também indicaram a implementação de ações paliativas e provisórias, como a instalação de grades de apoio nos corredores e banheiro e uma campainha de emergência e pânico.
além também de dispositivos de monitoramento em tempo real. Aqui nos informa que também sugeriram uma avaliação nutricional e prática regular de atividade física e fisioterapia. E em nota, a defesa afirmou que o laudo não conclui de forma expressa pela possibilidade de manutenção de Bolsonaro no atual local de custódia. E também afirma que o laudo se limita a registrar a inexistência de indicação de internação hospitalar imediata, consignando, contudo, que o quadro clínico descrito exige a observância rigorosa de medidas médicas e assistenciais específicas. Temos aqui um outro assunto sobre o judiciário. Ministro do STJ, acusado de assédio sexual, critica vazamentos e diz que esclarecerá os fatos. O tribunal instalou comissão para investigar acusações contra Marco Buzzi. Esse caso também está em apuração no CNJ e há um processo criminal no Supremo Tribunal Federal. Temos aqui outro assunto. Defensiva de Alcolumbre na Amprev pode beneficiar a indicação de Messias para o Supremo. Indicado do presidente do Senado para a direção do Amapá Previdência foi alvo de operação da Polícia Federal. Aqui informa que na noite da última quarta, dia 4 de fevereiro, enquanto o presidente Lula recebia o presidente da Câmara, Hugo Mota, e deputados para jantar na Grande do Torto, o presidente do Senado comemorava os 258 anos de Macapá. E naquele dia, Davi Alcolumbre publicou um vídeo nas suas redes em que, dançando com a mulher, Liana Andrade, convida para a festa. E 2 dias depois, dirigentes do Amapá Previdência, que é a Amprev, foram alvo de uma operação de busca e apreensão. E entre esses dirigentes está Jocildo Lemos, que foi tesoureiro das campanhas do senador em 2018 e 2022 e por ele indicado para o cargo. E na condição de presidente da Amprev, Lemos é o responsável, em última instância, por manter o aporte de recursos no Master a despeito das advertências do Ministério da Previdência Social, do TCU e do Ministério Público Federal. E ainda na sexta, Alcolumbre soltou uma nota protocolar em que reafirma sua confiança nas instituições e na justiça, defende a investigação e arremata desejando que os verdadeiros culpados sejam punidos. Aqui explica que essa operação explica a relutância no Senado com a instalação da CPI do Master. Mas não apenas isso, também põe em xeque a tese do acordão entre os 3 poderes para enterrar essas investigações. Na última quinta-feira, durante a entrevista ao UOL, o presidente Lula devolveu uma pergunta sobre os temores com as investigações sobre o Master, indagando por que o Amapá e o Rio haviam colocado dinheiro no banco. E ao contrário da operação sobre a Rio Previdência, em que houve prisão do ex-presidente da instituição, naquela sobre o Amprev não há prisões, apenas busca e apreensão que pouparam o irmão do senador, que é o Alberto, que é o conselheiro do fundo. Temos aqui outros assuntos também em destaque no Valor Econômico de hoje. Foragido Ramagem presta depoimento ao Supremo por videoconferência, que diz que o ex-deputado federal Alexandre Ramagem foi interrogado pelo STF na última quinta, dia 5, por videoconferência. O ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência, a ABI, está foragido desde setembro de 2025, quando deixou o Brasil para morar nos Estados Unidos. Segundo o termo de audiência protocolado no Supremo, a oitiva durou cerca de 50 minutos. Ramagem respondeu a algumas das perguntas da juíza auxiliar do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator deste caso, e do representante da Procuradoria-Geral da República. E aqui nos informa que ele estava acompanhado do seu advogado e reiterou as declarações que já havia dado. Temos outros assuntos. PDT oficializa
pré-candidatura de Jean Paul Prats ao Senado pelo Rio Grande do Norte, que nos conta que Prats presidiu a Petrobras no atual governo, mas divergências com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, levaram o presidente Lula a demiti-lo do comando da estatal. Outros assuntos também aqui informa que Lula destaca o crescimento econômico e diz estar em seu melhor momento. O presidente cita a sequência de altas no mercado de ações e diz que a entrada de capital estrangeiro e a abertura de 516 novos mercados no exterior sinalizam a melhora do ambiente econômico. Também temos mais uma fala do presidente Lula. Ele afirma que, se o Congresso aprovar PEC da segurança, criaremos um ministério em seguida. E a Câmara deve voltar a discutir o texto depois do Carnaval. Temos aqui outro assunto, que laudo da PF diz que Bolsonaro tem doenças crônicas, mas descarta acompanhamento hospitalar. O documento com o resultado da perícia médica foi enviado ao STF na última sexta. Também temos um assunto aqui ainda sobre a fala do presidente Lula em entrevista ao portal UOL. Ele afirma que Daniel Vorcaro procurou o executivo para se dizer perseguido. O presidente disse ter garantido ao banqueiro que as investigações não teriam nenhuma motivação política. E Moraes determina que o governo do RJ envie à Polícia Federal imagens de operação que deixou mais de 120 pessoas mortas. Essa operação contenção foi realizada em novembro de 2025 nos complexos do Alemão e da Penha, na capital fluminense. Temos outros assuntos também. Congressistas apoiam a ação de Dino, mas lembram que maiores penduricalhos estão no judiciário. Liminar de ministro do STF manda poderes suspender valores extras que sejam ilegais pagos a servidores. Temos outros assuntos aqui em destaque sobre o judiciário, que o STF julgará em 25 de fevereiro a decisão de Dino que suspende os penduricalhos. Também outro assunto que informa que o STF valida pena maior para crimes contra a honra de agentes públicos. O STF valida a norma que prevê a punição 1/3 maior a quem cometer crimes de calúnia, injúria e difamação de servidores. Aqui conta que o STF validou uma norma do Código Penal que prevê pena 1/3 maior a quem cometer crimes contra a honra, que no caso são calúnia, injúria e difamação de funcionários públicos em razão de suas funções, incluindo também os presidentes do Senado, da Câmara e da Corte. E os ministros entenderam que esses agentes públicos estão submetidos a um regime jurídico próprio que justifica estabelecer uma punição maior àqueles que praticarem contra a sua honra. Agora, outros assuntos também na política que nos informa que a Câmara deve votar urgência de projetos sobre incentivo a data centers na próxima semana, o que afirmou Hugo Mota. Redata terá um custo de cerca de 7 bilhões de reais em 3 anos, sendo 5,2 bilhões de reais em 2026. Aqui nessa matéria afirma que a Câmara dos Deputados deve votar na próxima semana o regime de urgência para o projeto de lei que institui o regime de tributação especial para serviços de data center, que é chamado de Redata aqui no Brasil. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou na última quinta, dia 5 de fevereiro, que esse projeto deverá ser votado na Casa ainda neste mês. Ele destacou o seguinte, Hugo Mota, que é o presidente da Câmara: queremos aprovar a urgência desse projeto já no início da próxima semana e avançar na sua votação ainda no mês de fevereiro. E essa é uma medida estratégica para destravar investimentos, gerar empregos e atrair empresas brasileiras e internacionais para o Brasil.
E o líder também do governo na Câmara dos Deputados, que é o José Guimarães, protocolou na última quarta, dia 4 de fevereiro, um projeto de lei para instituir o Programa de Incentivos Fiscais para Data Centers, que são centros que armazenam máquinas, equipamentos com capacidade de processar grandes volumes de dados. E esse tema estava contido em uma medida provisória em tramitação no Congresso. E a medida provisória do REDATA, no entanto, caduca, ou seja, perde a validade no dia 25 de fevereiro. Temos ainda aqui sobre este assunto que havia sido aventada a possibilidade de que o tema fosse inserido no projeto de lei que trata da inteligência artificial, relatado pelo deputado Aguinaldo Ribeiro. Mota e os líderes partidários da casa tentaram fazer uma construção no final do ano passado para que o texto da IA fosse votado com o REDATA, mas não foi possível chegar a um consenso para levar o projeto a plenário. Aqui conta também que o projeto de lei apresentado na última quarta replica o conteúdo da medida provisória, sem o prazo para análise do tema. A política é voltada à atração de data centers para o nosso país e o programa terá um custo de cerca de 7 bilhões de reais em 3 anos, sendo 5,2 bilhões em 2026. E para 2027, o impacto estimado é de 1 bilhão de reais, enquanto para 2028 a estimativa é de 1,05 bilhão de reais. Aqui nos conta também que a análise do governo é que esse estímulo, somado aí aos benefícios da reforma tributária, tem o potencial para atrair 2 trilhões de reais em investimentos privados ao longo de 10 anos e reduzir, se a política der certo, de 60% para menos de 10% a dependência nacional em relação a serviços digitais prestados fora do nosso país. Aqui também explica que, além dessa urgência do REDATA, Mota afirmou que a Câmara deve votar na próxima semana o projeto que cria o marco legal do transporte público. O presidente da Casa atende a um pedido de prefeitos após ter se reunido nessa semana com a Federação Nacional dos Prefeitos. Ainda no valor econômico de hoje, temos aqui outros assuntos que estão em destaque no valor econômico. Temos aqui que o Sindleges critica veto de Dino a penduricalhos e defende a regra comum de remuneração no serviço público. O Sindicato de Servidores, que é o Sindleges, afirma ser preciso garantir a recomposição inflacionária. O presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e também do Tribunal de Contas da União, o Alisson Souza, ele criticou a decisão do ministro Flávio Dino de suspender o pagamento de verbas classificadas como penduricalhos a servidores dos 3 poderes. Ele defendeu, na verdade, que o Executivo, Legislativo e Judiciário definam uma regra comum de remuneração do serviço de forma a garantir ao menos a recomposição inflacionária. Ele afirmou o seguinte em entrevista ao Valor Econômico sobre este assunto: ou a regra é para todos ou não é para ninguém. Nós, servidores do Legislativo, não aceitaremos mais isso. Nós fizemos da forma correta, na lei, todo mundo está fazendo por ato interno e resolução. Aqui explica que a defesa é de que a recomposição da perda seja feita pela elevação do teto de acordo com a variação inflacionária, em vez de manter aí o limite congelado e permitir as exceções por mecanismos paralelos. Ainda sobre política, temos aqui um destaque. Kassab desidrata a bancada do PSDB e anuncia a filiação de 6 dos 8 deputados tucanos em São Paulo. Secretário estadual de governo da gestão Tarcísio, o dirigente do PSD, elogiou a administração do governador e disse estar firme no projeto de reeleição de Tarcísio no estado. Outros assuntos também. CPMI do INSS adia a votação dos requerimentos de quebra dos sigilos MASTE. E esse adiamento aconteceu por conta da falta de consenso entre os membros do colegiado.
E relator da CPI do crime organizado quer convocar a esposa de Moraes e irmãos de Toffoli. Familiares dos ministros do Supremo vieram à tona em reportagens sobre o Banco Master, que foi investigado por fraude bancária. Também temos aqui outros assuntos que não determina que poderes revisem e suspendam penduricalhos fora da lei. A liminar será submetida em sessão presencial do Supremo no dia 25 de fevereiro. E Nunes Marques fala em acompanhamento rigoroso de campanhas eleitorais digitais. De acordo com o vice-presidente do TSE, a Justiça Eleitoral combaterá o uso inadequado das ferramentas virtuais para proteger a liberdade de escolha do eleitor. Temos também outros assuntos que Lula defende que ministros do STF tenham mandatos. Segundo o presidente da República, não é justo que uma pessoa entre na corte aos 35 anos e fique até os 75. Também temos aqui outras falas do presidente Lula. Ele afirma que Alckmin e Haddad têm papel a cumprir nas eleições de São Paulo. E também sobre o caso Master, na verdade sobre o caso do INSS, que envolve o seu filho, ele afirma o seguinte: se o meu filho tiver ligação com a fraude no INSS, ele vai pagar o preço. O presidente disse que a orientação do governo é para a CPI investigar o que é investigar. E Fachin cancela a reunião com ministros em meio a divergências sobre código de ética no STF. Na sessão plenária que aconteceu na última quarta, dia 4, Alexandre de Moraes criticou demonizar palestras e Dias Toffoli disse haver uma autocontenção na corte. E esses foram os principais assuntos em destaque nas capas dos principais jornais do nosso país, na edição deste sábado.